Oi, gente! Finalmente estou aqui com um vídeo do meu relato de parto real. Para quem não sabe do que eu tô falando, algumas semanas atrás eu gravei um vídeo sobre o meu relato de parto antes do parto, que seria, na verdade, a minha expectativa com relação ao parto. Então, se você não assistiu, vai lá, assiste para você entender e para você comparar como que eu esperava que fosse e como realmente foi. E foi, assim, totalmente diferente, óbvio, do que eu imaginei. Mas assim, pra resumir, eu queria muito um parto normal, não queria cesárea de jeito nenhum. E queria um parto mais humanizado possível. Então, assim, durante toda a gravidez, eu mentalizei isso, eu orei por isso. Fui trabalhando muito meu emocional, meu psicológico, me preparando para isso, buscando muita informação para quando esse momento chegasse, acreditando que Deus me daria um parto normal. Porém, nem tudo é como a gente quer, a gente não entende a vontade de Deus, os planos de Deus. Eu não entendo porque Deus não me permitiu viver essa experiência, que por mais que eu saiba que não é fácil, eu queria muito ter essa experiência para poder falar, dizer que eu passei por isso, eu sei como que é, mas infelizmente eu não tive. Cheguei a entrar em trabalho de parto. No vídeo anterior eu contei mais ou menos da primeira semana, como estava sendo a primeira semana. Aí eu dei uma resumida em como foi, mas hoje eu vou contar detalhadamente para vocês como que foi tudo que aconteceu. No sábado, dia 1 de agosto, eu comecei a entrar em trabalho de parto, por volta das 11 horas da noite. Antes disso, não tive nenhum sinal que eu pudesse falar, tá chegando. A única coisa foi inchaço, eu percebi que meu rosto estava bem inchado e os meus pés também já estavam inchando, porque até então não tinha tido inchaço, né? Não saiu tampão mucoso nesse tempo, até esse dia, pelo menos eu não vi. Não estourou a bolsa. A única coisa que eu sentia eram as contrações de treinamento. Um pouquinho antes, umas 2 semanas antes, mais ou menos, eu comecei a ter umas dores aqui tipo no rim, né? Do lado esquerdo, muito forte, mas muito forte mesmo, de me travar. Eu não sabia se tinha a ver com contração, se era nervo ciático, se era rim. Aí eu fui fazer exames, assim, pra ver se estava tudo certo com meus rins e urina, tava tudo certo, nada de anormal. Porém, essas dores eram muito fortes. Teve até um dia que eu achei que eu tava entrando em trabalho de parto, eu achei que eu ia desmaiar de tanta dor. Tava sozinha aqui à tarde, Bruno tava trabalhando. E, gente, que era aquilo? Eu vou falar pra vocês, aquela dor foi pior que as contrações do trabalho de parto. Foi muito pior, assim, não sei se tem a ver se é tipo cólica renal, eu acho que deve ser tipo uma cólica renal, mas é uma dor muito forte, a pior dor que eu senti em toda a minha vida. Sem brincadeira, uma dor muito forte. E me deu durante umas 2, 3 madrugadas. Dava no lado esquerdo, aí teve um dia que radiou pro lado direito, mas nas outras vezes era sempre no lado esquerdo. Doía tanto que eu não conseguia me movimentar, não conseguia nem respirar direito. E nossa, gente, sério. Ai, dói até de lembrar, mas enfim, foi a única coisa assim que eu tive que eu não sei dizer o que foi e explicar o que é, dizer se tem a ver com o parto ou não. Porém, durante as próximas semanas não tive nenhum sinal assim que eu pudesse dizer que estava já próximo o dia. Eu sabia que estava próximo porque o corpo já estava dando sinais normais, assim, né? Um inchaço, muito cansaço e tal. Mas aquela coisa de dar vontade de limpar a casa e não sei o que, não senti. Pelo contrário, eu comecei a ficar muito cansada e senti muitas dores, assim, sabe? E aí no sábado, dia 1, que era o dia que eu esperava, que eu acreditava que a Lana ia nascer, que eu cheguei até a sonhar que ela nasceria no dia 1 de agosto, e eu até queria que ela nascesse nesse dia, mas não aconteceu nada, só entrei em trabalho de parto nesse dia às 11 horas da noite, que foi o horário que eu comecei a perceber que eu estava tendo contrações, que eu comecei tipo assim, um pouco antes eu já estava sentindo umas contrações, só que eu achava que não era nada demais, assim, sabe? É tipo uma cólica mesmo de gravidez, não.
É tipo uma cólica mesmo de menstruação, só que no meu caso, eu acho que a cólica de menstruação de TPM é muito pior, porque ela é contínua, sabe? E é uma dor insuportável. Eu sempre sofri muito com cólica na menstruação. Mas a do trabalho de parto são contrações espaçadas, então você tem um descanso. E a dor, assim, é tão intensa quanto as que eu sentia antes. Então, eu já estava acostumada. Mas dava um intervalo, dava um descanso. Mas quando vinha, gente, misericórdia, que dor terrível. Era uma dor terrível, terrível, terrível. Não dá pra falar com ninguém. Não dá pra você pensar, raciocinar. Não dá pra fazer nada. Dói demais. Não dá pra andar. Você tem que parar e ficar lá assim. Aí eu até tentava, quando vinham essas contrações, ficar assim, sabe? Sorrindo pra ver se produzia hormônio pra, né, liberar pro corpo e eu ficar mais relaxada, mas assim, não dava. Às vezes eu até fazia assim, aquele sorrisinho bem falso, mas não dava muita diferença não. Aí eu comecei a contar, né, essas contrações, olhar no relógio. E o Bruno tava do meu lado, eu fiquei quietinha só olhando, aí quando eu contei umas 3, 4 vezes, eu vi que tava de 10 em 10 minutos, certinho, aí me deu aquele gelo, eu falei assim, amor, eu acho que eu estou tendo contrações, porque tá ritmada assim, tá num tempo certinho, e elas estão durando mais ou menos, elas duravam mais ou menos acho que tinha umas que durava 15 segundos, outras 50, 1 minuto. Mas eu sei que desde então, desde as 11 horas da noite, eu comecei a me dar conta dessas contrações. E daí, então, gente, até segunda-feira, 5, 6 horas da manhã, foi contrações uma atrás da outra. Não foi nada de tipo, eu tive umas 3 agora, daqui meia hora, daqui 1 hora eu tive mais umas 2. Não, gente, isso daí é luxo. Isso pra mim não aconteceu. Eu tive contrações de 10 em 10 minutos, no máximo de 15 em 15 minutos. E eram contrações fortíssimas. Então, assim, eu sofri muito, muito mesmo. Eram umas dores terríveis. E aí eu não conseguia comer, não tinha fome. Comecei a ficar mais fraca, né? Domingo, praticamente, eu só comi, acho que um pedacinho de lasanha na minha sogra, que eu não consegui comer também tanto, e olha que eu gosto de lasanha. À tarde eu comi, acho que uma goiaba, meia goiaba, né? Que eu dividi com o Bruno. E só isso que foi minha alimentação no domingo. Eu não consegui comer mais nada. E, por um lado, foi até bom, e eu vou explicar por quê. Já já. A minha madrugada de sábado foi terrível. Eu não conseguia dormir porque essas contrações não deixavam. E não tinha posição também que melhorava. Qualquer posição doía muito. E aí, quando vinham essas contrações, quando terminavam essas contrações, a Lana começava a se mexer demais. Ela se mexia muito, muito, muito. Eu comecei a achar estranho, porque parecia que ela tava assustada, não sei, tava incomodando ela, gente. Aí tava uma dó. Aí ela mexia de um jeito muito exagerado. Ela nunca mexeu daquele jeito. Ela mexia de uma forma que me incomodava, a ponto de eu não conseguir dormir. Então, até as 4 horas da manhã, de sábado para domingo, eu não consegui dormir até as 4 horas. Só por volta das 4 horas da manhã eu orei e pedi para Deus, por favor, acalmar ela. Falei para ela se acalmar. Aí ela ficou quietinha. E aí eu consegui dormir em um intervalo de uma contração e outra. Dormir não, né? Cochilar, porque de 10 em 10 minutos não dá tempo para dormir. Às vezes eu dava uma contração, parava, passava, aí eu conseguia dormir. E dava, assim, eu tava com sono muito pesado, né? Tipo, com aquele cansaço. E aí eu conseguia dormir, assim. E aí daqui a pouco dava outra contração e eu acordava com essa contração. Eu falava assim, nossa, acho que passou uma meia hora. Eu ia ver, tinha passado exatamente 10 minutos, 12 minutos. Ai, gente, que sufoco que foi aquela noite. Que sufoco. E aí, eu dormi muito pouco, né? No domingo de manhã eu acordei e tava muito ruim. Aí eu conversei com a minha mãe ficou meio preocupada. Ela falou assim, Mari, vai no hospital pra ver como tá, se não tá dilatando, porque
eu acho que você tá dilatando. Aí eu falei assim, não, acho que não, deve ser contração, as contrações de treinamento e tal, mas eu acho que não é, não. Só que, como eu tava sentindo muita dor, eu não tava mais aguentando, e eu não queria passar o domingo inteiro assim, a gente resolveu ir no hospital, antes do almoço. Fomos no hospital, peguei na maternidade, né? Peguei um médico que eu não gostei nada dele, um médico velho, nada contra médicos mais velhos, mas esse era bem assim, sabe? Não parecia médico. Ele, para começar, ele me atendeu sem máscara. Como que eu vou numa maternidade, numa época de pandemia, e o cara que é médico me atende com a máscara aqui, ó, pendurada na orelha, o tempo todo? Isso eu já achei uma total falta de respeito e relaxo dele, um desleixo total. E aí eu já não senti muita credibilidade, assim, né? Não tive muita confiança. E aí, quando ele foi me atender, tipo assim, ele... Sabe quando uma pessoa tá pouco se lixando, assim? Ela só tá ali cumprindo o papel dela? Tipo isso, ele tava assim, com uma má vontade. E aí ele fez o exame de toque, foi bem desconfortável. E ele falou que tava com 2 dedos de dilatação, mas não significava que eu estava em trabalho de parto, que era só o corpo se preparando, que eu podia voltar para casa, descansar, ficar tranquila, que podia ser que podia demorar dias para dilatar. Tem mulheres que dilatam rápido, tem mulheres que demoram. Então ele falou assim que talvez fosse demorar e que era para eu voltar para casa, que não tinha o que fazer. Era para eu voltar na maternidade quantas vezes fosse preciso, se eu tivesse dúvida, não teria problema. E assim, a última recomendação que os médicos dão, né, pelo menos a minha obstetra, é: vai para maternidade só em caso de emergência. Aí o cara vem e me fala para voltar lá quantas vezes eu quiser, se eu tiver dúvida. Não dá, né, gente? Mas beleza, não tinha o que fazer, né? Ele falou que tava tudo bem, então tá tudo bem. Voltamos para casa. Tava com muita dor ainda. Aí eu não conseguia nem andar. E aí eu fui tomar um banho. Foi o segundo banho que eu tomei no sábado. Eu tomei, acho que antes de ir pra maternidade, eu tomei um banho. Aí melhorou, de início melhorou. Enquanto eu tava saindo do banho, melhorou, assim, a sensação. Mas quando eu me sequei, me troquei, as cólicas iam ainda mais forte, as contrações. E aí, depois que eu voltei da maternidade, fui tomar outro banho para ver se resolvia, porque tava muito forte. Tomei outro banho, a mesma coisa. Tomei Buscopan, nada resolvia. E aí eu vi que realmente eu podia estar em trabalho de parto. E fiquei a tarde inteira aqui tentando cochilar, porque eu tava morrendo de sono. Só que eu não conseguia, né? Porque foi a mesma coisa de sábado, da madrugada de sábado. Eu só cochilava entre uma contração e outra e tinha que ficar lá anotando o tempo inteiro, sabe? O tempo das contrações. E era um saco, gente, porque eu não conseguia descansar e só senti muita dor. Quando foi domingo à noite, mais ou menos por volta de umas 6h30, 7 horas, eu não tava aguentando, não tava conseguindo comer. E tava começando a sentir fraqueza, tava começando a sentir minha pressão cair. Aí eu falei pro Bruno: amor, vamos pra maternidade. Antes disso, eu orei, né? Porque assim, eu não queria ter que voltar na maternidade, que é cansativo. E fora o risco, né, gente? O andar que eu tinha que ir pra ser atendida é o andar onde estão as grávidas com Covid. E minha médica falou: fica longe daquele andar. Só que eu ia fazer o quê, né? Se eu tinha que passar lá. E aí, eu não queria, sabe? Em casa era muito melhor, eu podia ficar deitada. No hospital eu tinha que ficar lá esperando, sentada. Ai, era um saco, então não ia resolver muita coisa. Então eu tava me segurando pra não ir. Só que tava demais, eu tava vendo que eu ia desmaiar a qualquer momento. Então eu precisava ir, eu não conseguia comer, eu precisava tomar pelo menos um soro. Então eu orei e falei: Deus, e aí? Eu vou ou não vou? Não sei o que fazer. Aí eu senti um incômodo assim, e eu senti Deus me dizendo: vai. Aí eu fui. Aí eu fui. Demorou, gente, pra me atenderem. Isso que tava vazio praticamente lá a maternidade, né? Mas demorou demais pra me atenderem. Aí eu tive que chamar correndo
pelas enfermeiras da triagem, porque a minha pressão começou a cair. Me colocaram na cadeira de roda, mediram minha pressão, mas não tava, tipo, tava normal, mas eu tava com aquela sensação de que eu ia desmaiar. Aí eu fiquei lá na cadeira de roda porque eu não conseguia andar. E depois de mó tempão esperando lá, acho que deve ter ficado mais de meia hora na recepção esperando. Aí a médica finalmente me atendeu, me mandou tomar soro, me deu Buscopan na veia, né? E pediu cardiotoco e ultrassom. Ela foi fazer o exame de toque, eu estava de 3 para 4 centímetros de dilatação. E aí ela falou assim, ó, seguinte, você vai fazer esses exames e depois que você tomar o soro, vou dar um sorinho para você para aumentar essa glicose aí, para te dar uma força. E depois que você fizer esses exames, tomar o soro, eu quero você andando aqui por esse corredor da maternidade, para ver se dilata mais e eu poder te internar. Aí, beleza. Fiz o cardiotoco, só que sobre o cardiotoco é aí que começa o negócio, gente. Para quem não sabe, o cardiotoco é um exame que fica examinando lá, ele fica monitorando as contrações, né? No caso, eu já estava com contrações, então estava monitorando as contrações, os batimentos cardíacos do bebê e o meu. E aí, eu estava antes, de manhã, eu fiz o cardiotoco. E durante o exame, eu fui pesquisar, porque não me explicaram nada, né? Então, eu fui pesquisar na internet o que era o cardiotoco, para que servia. E eu vi que tinha lá, tipo assim, o coração do bebê tinha que estar acima de 130 e não podia passar, acho que de 150 ou 180, alguma coisa assim. Mas eu sei que tinha que estar acima de 130. Se estivesse abaixo aí, era sinal de perigo. E beleza, o primeiro cardiotoco que eu fiz estava normal. Mas à noite, o segundo cardiotoco que eu fiz, eu percebi que os batimentos da Alana, eles estavam caindo muito e estava nessa faixa de 130. Tanto é que estava 134, 130, quando chegava no 130 eu já começava a ficar meio assim. E aí, às vezes caía para 128, 127. E aí eu comecei a ficar preocupada, né? Mas fiquei só observando, que eu não sou médica, né, gente? E as enfermeiras estavam lá para isso. E aí, quando vinham as contrações, os batimentos dela subia muito, um pouco antes subia muito e depois caía muito, entendeu? Então eu comecei a achar estranho. Eu vi que sempre quando vinham as contrações, subia e depois caía. Achei super estranho isso, observei isso, mesmo sem ter entendimento, eu consegui ter uma percepção de que tinha alguma coisa estranha ali. Só que quando eu fui passar com a médica falou que o exame do coração dela estava tudo ótimo, estava perfeito. O ultrassom é a única alteração que deu, assim, estavam preocupados porque no ultrassom que eu fiz anterior, uma semana antes, ela estava medindo, ela estava com um peso, ela estava com acho que 2,9 kg. E nesse tava com 2,700, então deu a menos. Então a médica lá que fez o ultrassom, ela achou meio estranho. Então ela ficou lá repetindo e tal. E outra coisa também, ela falou assim que eu tava quase sem nada de líquido amniótico. Ela falou assim, você não sentiu nada, a bolsa estourar? Oi, princesa. Vem te mamãe, vem cá. Tive que pegar a princesa aqui, que a princesa tava inquieta. Aí ela falou, você não sentiu nada, a bolsa estourar, não sentiu líquido escorrer, nada? Aí eu falei pra ela que não, que, sei lá, eu tomei banho, de repente no banho. Só que depois eu fiquei pensando, teve uma hora no segundo banho que eu tomei, que por um momento eu senti alguma coisinha saindo de mim, como se eu não tivesse... Tipo assim, como se eu tivesse feito xixi, mas sem querer fazer xixi. Eu senti alguma coisinha, mas foi muito pouco. Saindo de mim, até eu olhei, eu não vi líquido escorrer nenhum, nem senti cheiro nenhum. Mas também, né, gente, eu tava tomando banho, então a água tava escorrendo, então eu não sei. Mas eu olhei assim e não vi nada. Mas eu acho que naquele momento talvez a minha bolsa tenha estourado.
e eu não tenha percebido. Quer dizer, até percebi, mas na hora eu não tive essa percepção. E aí, eu tava sem líquido na bolsa e não sabia. Imagina então se eu não tivesse ido pra maternidade, né, gente? Que perigo. Por isso que é bom a gente sempre buscar a direção de Deus em tudo que a gente faz, né? Porque se a gente vai pela nossa visão, pelo nosso achismo, a gente acaba, né, perdendo tempo, se ferrando. Então, Deus é o melhor caminho para nos orientar. E aí, elas ficaram preocupadas porque estava com muito pouco líquido na bolsa. Só que quando eu fui passar pela médica, ela falou assim que... Ô, neném! Ô, meu amor, calma. Tô aqui. Tudo bem. Ela falou assim que ela adoraria fazer o meu parto normal, que ela adora fazer parto normal, só que ela não podia me internar porque ela estava um pouco preocupada com essa diferença de peso tal da Lana. Ela estava achando que ela era muito pequenininha e realmente, gente, depois eu mostro ela aqui pra vocês, mas ela é muito pequenininha. As roupas RN são enormes pra ela, tinha que ser roupa de prematuro. E ela falou assim que talvez ela precisasse de uma UTI. Só que eles estavam sem leito na UTI. Então, se acontecesse alguma coisa e ela precisasse de UTI, não teria lá naquele momento. Por isso ela não poderia me internar. Então, o que ela aconselhou a gente? Ela falou assim, ó, eu posso internar você e pedir uma transferência. Só que hoje mesmo eu tive uma transferência e demorou muito. Eu pedi meio-dia e chegou só às 7 horas da noite. Então, assim, é arriscado, é muito demorado. Eu não sei para que hospital que vão te mandar, qual cidade e tal. Então, é arriscado. Então, o que eu aconselho vocês? Eu já liguei lá na maternidade tal, que no caso foi a maternidade, o Hospital da Luz, na Vila Mariana. Aí ela disse que lá tinha vaga. Então, ela falou que ela me aconselhou a ir por conta própria, de carro mesmo para lá, procurar maternidade e, assim, não ir para casa, ir direto para lá, né? Porque eu já estava em trabalho de parto, então não podia perder tempo. E graças a Deus ela aconselhou a gente a fazer isso. E foi isso. Então, beleza, a gente saiu de lá assim, desolado, muito bravo. E eu queria muito ter a Alana lá, porque eu pesquisei, eu tinha pesquisado sobre o hospital, parecia ser muito bom, tal. E era a única opção que a gente tinha por aqui, né? Ir para outro hospital que a gente não conhecia, de madrugada, no meio de um trabalho de parto. Gente, é arriscado, né? Complicado. Mas a gente teve que fazer isso. E a gente não teve escolha, simplesmente a gente não teve escolha. E aí, quando a gente estava saindo, olha como o diabo, ele coloca, gente, pedras no nosso caminho para impedir a gente de receber a nossa bênção. Tinha uma enfermeira lá, sei lá o que ela é, acho que é enfermeira, né? Que ficava na porta do hospital fazendo uma triagem, né? E aí ela perguntou, ela falou assim, e aí, não dilatou, tal? Eu falei assim, então, dilatou, mas... Aí eu expliquei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou assim, olha, que ninguém saiba que eu tô falando isso pra vocês, mas domingo à noite é complicado. Esses médicos aqui, né? Então, o que eu aconselho você? Vai para casa quando eles vão trocar de turno 3 horas da manhã. Quando for umas 6 horas da manhã, você volta, vai ter outro médico. Você pede para passar com outro médico, pede uma segunda opinião e tal. E tenta de novo. Porque eles falam isso, mas, ó, é complicado. Então, assim, ela deu a entender que era só desculpa isso, uma vontade e tal. Que não era verdade esse negócio daí da UTI, que simplesmente eles não queriam fazer o meu parto. Troca de lua, né? Enquanto eu tava na enfermaria, eu escutei as médicas, as enfermeiras comentando que era a lua cheia, troca de lua, então a maternidade tava, ó. Então eles já estavam assim, né? De saco cheio. E aí eu até confesso que fiquei tentada a fazer isso, ir pra casa e voltar depois. Só que o Bruno não quis, o Bruno falou assim, não, agora vamos pro outro hospital, né? Não dá pra acreditar no que ela fala. Se eles falaram que não tem vaga, bom, a gente vai fazer o quê?
Aí beleza, no meio da noite a gente teve que sair de Santo André e ir pra Vila Mariana, que deu mais ou menos uns 40 minutos, e eu lá com contrações, morrendo de dor, mas tivemos que ir. Só que assim, depois que eu tomei o soro e o Buscopan, por incrível que pareça, eu sei que quando é contração de parto falam que o remédio nenhum melhora, mas eu melhorei. Talvez tenha sido Deus mesmo, acredito que foi Deus que me acalmou e que me capacitou para que eu aguentasse tudo aquilo, porque com muita contração daquele jeito que eu tava, eu não ia aguentar essa correria toda, tudo que aconteceu depois. Sim, as contrações elas estavam demorando mais para acontecer, tipo assim, vindo de 20 em 20 minutos, meia hora, não tava. Gente, eu não sei explicar, eu tava em trabalho de parto, mas tava acontecendo umas coisas meio assim, estranha. Eu juro pra vocês, não tô mentindo, e era sim trabalho de parto. Os médicos confirmaram isso, né? Então, as contrações estavam um pouco mais suportáveis. Na hora que vinha, era tenso, mas estavam mais suportáveis e mais espaçadas. Então, eu tava conseguindo aguentar bem, assim. Tava doendo muito mais quando eu tava em casa e quando eu tava com 2 dedos de dilatação. Eu sofri muito mais. E aí a gente foi, tava sem trânsito, né, de madrugada, isso 3 horas da manhã já, gente. 3 horas da manhã, a gente indo pra Vila Mariana, no Hospital da Luz. Chegamos no Hospital da Luz, vazio, a maternidade lá vazia. E a mesma coisa, gente, demorou uma meia hora, uns 40 minutos pra médica me atender. Sendo que não tinha, assim, movimento. Tinha uma pessoa só na minha frente, a mulher foi atendida, foi embora. E a médica, sei lá o que ela foi fazer, não me atendia, gente. Que coisa, assim, sabe? E eu morrendo de dor. E aí, quando ela me atendeu, ela foi fazer o exame de toque, ela falou assim, mulher, eu só tô sentindo o cabelo da sua bebê. Eu falei, quê? Ela falou, você tá com 7 dedos de dilatação, você não tá sentindo nada, não? Eu falei, não, só as contrações normais, mas tá até menos do que antes, né? Ela falou, menina, você tá toda plena aí, tá em trabalho de parto, tá quase parindo e tá toda plena, como assim? E aí eu fiquei boba, né, gente, porque nem eu acreditei, eu realmente, assim, tava andando lá, conversando com o Bruno normal, tava tranquila, assim, sabe? Em 7 dedos de dilatação, dizem que depois dos 5, a dor piora muito, né? E comigo foi o contrário, depois dos, sei lá, 4, 5, melhorou. Melhorou muito, aliviou demais. E aí ela já me internou e eu fui fazer de novo o cardiotoco. Quando eu fui fazer o cardiotoco, a médica repetiu umas 3 vezes, porque ela falou que não estava gostando do que ela estava vendo. Ela disse assim que quando vinham as contrações, os batimentos da Alana caíam muito e que isso era perigoso, porque ela tinha medo de... Ela falou assim que daria para tentar o parto normal, que eu já estava com 7 dedos de dilatação e tal, seria bem tranquilo. Porém, ela tinha medo de a Alana não aguentar. Na hora de fazer força para sair, a Alana não aguentasse, porque ela era muito pequenininha e estava dando essa alteração. Aí nos 2 que ela repetiu, já não deu alteração nenhuma. Só que ela ficou assim, né, naquela, tipo, e agora? O que eu faço? Ela chamou outras médicas, elas conversaram e no fim acharam melhor fazer cesárea. Quando falaram pra mim de fazer cesárea, eu já fiquei assim, eu já comecei a pensar em tudo, todas as informações que eu obtive nesse tempo de gravidez, dessa coisa de indústria da cesárea e blá blá blá. Aí eu falei assim, não acredito que isso está acontecendo comigo. A última coisa que eu queria era cesárea, gente, eu tô com 7 dedos de dilatação e não posso ter o parto normal. Aí ela falou assim que a Lana já estava em sofrimento fetal, então teria que correr. Gente, eu só consegui pensar, eu esqueci todas essas coisas, né? O que me confortou foi que eu mesma, no outro hospital que eu tinha ido, eu mesma comprovei que estava tendo alguma alteração. Eu, sem entender, sem ser médica, sem estudar, eu percebi que estava tendo alguma coisa de errado ali, o que não me falaram naquele hospital. E aí, nesse hospital, a médica confirmou que realmente aquilo que eu tinha visto era aquilo. Então eu falei, beleza, né? Fazer o quê? Eu só quero que ela nasça bem, eu quero ela aqui comigo. E eu já não tava mais aguentando, né? De aquela espera e tudo mais. E aí eu percebi que
os enfermeiros, as enfermeiras, todo mundo, a equipe lá do hospital, eles estavam assim com uma expressão de desespero. Ai, corre, coloca essa roupa rapidinho, vamos rápido, sobe rápido com ela, não sei o que. Eles estavam, tipo assim, desesperados. E aí eu vi que não era algo assim, vamos fazer cesárea. Poderia ser parto normal, mas vamos fazer cesárea porque eu tô com preguiça. Não, eu vi que eles realmente estavam meio desesperados. Eu tava lá tranquila, plena, porque eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Parecia que eu tava meio dopada. E eles estavam super preocupados. Resumindo, né, porque o vídeo já tá bem longo, foi isso que aconteceu. Fui pra sala de cirurgia, fizemos a cesárea de emergência, foi uma cesárea de emergência. E, gente, quando eles tiraram a Lana da minha barriga e eu escutei o chorinho dela, começou a cair lágrima dos meus olhos, porque, assim, Ai, gente, ninguém me vê chorar, mas a Lana mexe muito comigo. Tudo isso que aconteceu. Mas enfim, quando eu escutei o chorinho dela, eu chorei assim, sabe? Começou a escorrer lágrima dos meus olhos de alívio, porque ela tava bem e com saúde. Pronto, gente, já me recuperei. Mas assim, é complicado, sabe? É bem sofrido, assim. A gravidez, os 9 meses que a gente passa, não é nada, assim, comparado ao parto e ao que vem depois, o puerpério, porque é muito intenso, é muita coisa e a gente tá com a nossa bênção aqui na nossa mão pra cuidar e passa assim, tipo assim, parece que realmente a gente vira pai e mãe da noite pro dia. E é difícil, é muito difícil, mas assim, graças a Deus deu tudo certo. Pra não ficar tão extenso aqui, depois eu vou fazer o vídeo de recuperação, né, do pós-parto. Mas assim, o meu relato de parto foi esse, foi totalmente diferente do que eu esperava. Eu ainda carrego aquela dorzinha de não ter vivido a experiência do parto normal. Mas Deus foi tão bom que Ele me permitiu viver essa experiência do trabalho de parto. Eu sei que muitas mulheres devem estar rindo da minha cara ou assim, achando um absurdo, tipo assim, você quer sofrer? Você preferiu sofrer? Sim, gente, eu queria passar por essa experiência, eu queria muito ter tido ela de parto normal. E assim, hoje eu tenho um testemunho para contar. Eu sofri nesses dias, sofri muito, muito mesmo, mas eu tenho um testemunho para contar. Eu fiquei 2 dias praticamente em trabalho de parto, pra no fim ter que fazer uma cesárea. E assim, eu não fiz nada de diferente, sabe? Pra dilatar mais rápido, pra ajudar a alimentação, nada, gente. Eu até pensei em fazer, mas eu não fiz nada. E eu pude viver essa experiência. Então, assim, eu só não vivi a experiência do expulsivo, né? De a Lana nascer e tal. Mas o trabalho de parto, eu cheguei a entrar em trabalho de parto, então assim, a Lana, ela nasceu no tempo dela, exatamente com 39 semanas, na segunda-feira, dia 3 de agosto, que foi o dia que eu completei 39 semanas, às 6h12 da manhã, ela estava nascendo. Então, assim, ela foi muito pontual. Eu tinha certeza que ela ia nascer entre o dia 1 e o dia 3. Achava que era o dia 1, né, mas ela veio no dia 3. E, graças a Deus, deu tudo certo, ela tá aqui. E ela é linda, gente. É linda, um amor, eu tô completamente apaixonada. E assim, não tenho vergonha de vir aqui contar tudo isso pra vocês, porque as dificuldades, porque faz parte. Eu recebo muito conselho através, e me expondo desse jeito, muito conselho, muitas pessoas que vêm me ajudar e apoio nesse momento é muito importante. Então, se você tá passando por esse momento, busque ajuda, busque conselhos, não fique sozinha, porque é, assim, uma explosão de sentimentos. Eu nunca na vida imaginei que eu fosse estar chorando na frente de uma câmera no vídeo do meu canal, porque nem meus pais me vê chorar. É assim, é muito difícil alguém me ver chorar. O Bruno, a primeira vez que me viu chorar foi realmente no parto.
e depois do parto, porque pela explosão de hormônios, por tudo que aconteceu, que eu contei no vídeo anterior. Mas agora eu já tô melhor, eu só fico um pouquinho assim, tipo assim, quando eu lembro dessas coisas assim, tipo assim, mais forte, né? Mas eu já tô bem melhor. Faz parte, né, gente? Tudo isso é a gravidez, é o pós-parto, é a maternidade. Mas é isso, gente. Deixa eu terminar por aqui, porque o vídeo ficou muito longo. Esse foi o meu relato de parto real, super real. Se você não assistiu o de expectativa, corre lá, vou deixar aqui nos cards e na descrição. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter agregado algum valor, alguma esperança aí para vocês, para as mamães que ainda vão passar por esse momento. É difícil, gente. É muito difícil, é doloroso, mas assim, Deus dá uma força muito grande pra gente passar por tudo isso. Então, fiquem em paz, porque quando chegar a hora de vocês, Deus vai capacitar. Segura na mão de Deus e vai.